O Irã atualmente é um resquício do grande império persa, que se estendia da Europa, à Índia e à África. Eles ainda sonham que vão conseguir recuperar as terras que um dia dominaram. Há 1.300 anos, o islamismo chegou ao Irã e doutrinou os persas. Agora, quando você combina as antigas percepções imperialistas dos iranianos com a percepção islâmica moderna iraniana, aí você entende que o que os impulsiona nessa percepção imperialista é uma questão ambígua, que engloba tanto o imperialismo territorial persa quanto o imperialismo religioso do Islã. Os iranianos não gostam dos árabes. Os iranianos veem os árabes como pessoas inferiores. Eles acham que são mais inteligentes e dizem que não querem ser como os árabes. Os iranianos produzem armamento e equipamento de combate avançado. Então o plano dos iranianos é dominar os países árabes, inclusive a Arábia Saudita e os locais sagrados de Meca e Medina. Eles acreditam que são os legítimos governantes do mundo islâmico, não os sunitas. E eles se odeiam, de verdade. Aliás, o Irã odeia o mundo sunita, e isso inclui o Hamas, ironicamente. Mas eles usam Israel como um veículo para se infiltrarem, doutrinarem e desestabilizarem a região, prejudicando o Oriente Médio, a ponto de conseguir conquistá-lo. O Irã viu que uma aliança com essa grande organização sunita, que é o Hamas, é religiosamente inaceitável e incompreensível, mas pela lógica dos interesses, ela é totalmente compreensível. O Irã tem interesses na região que convergem com os interesses dos palestinos que lutam por liberdade e independência. A liberdade e a independência da Palestina precisavam de apoio externo e não vimos nenhum país árabe apoiar a resistência da Palestina dando suporte político, diplomático e militar, a não ser o Irã, e foi por isso que os palestinos recorreram ao Irã. E eles possuem todo um sistema por procuração cuja função é construir um anel de fogo em volta do Estado de Israel. O fato é que a República Islâmica do Irã não aceitou os Estados Unidos. Não aceitou a ocidentalização. Ela acabou adotando uma prática que eles chamam de Sarra Hashiri. E Sarra Hashiri significa construir coalizões xiitas em países que há xiitas. No Iraque, 70% são xiitas. E lá criaram a Força Paramilitar de Mobilização Popular Al-Shab. O Iêmen possui 30% de xiitas, que são os Houthis. No Azerbaijão, há xiitas que apoiam o Irã no estado do Azerbaijão, que são os Hosseinion. O Afeganistão e o Paquistão possuem cerca de 10% de xiitas cada. Lá surgiram os Fatemiyun e os Zanabiyun. O Líbano possui 30% de xiitas, que são o Hezbollah. Agora, para fortalecer essas milícias, eles precisam gastar dinheiro. Eles precisam pegar os impostos do país e investir nelas. Há uma espiral de máquinas sacrificiais aqui. Os iranianos desejam sacrificar o Hezbollah, os árabes xiitas. O Hezbollah, os árabes xiitas, desejam sacrificar os inimigos de Israel, o Hamas, porque são sunitas. E o Hamas deseja sacrificar os residentes de Gaza. Então, nessa espiral, todos querem sacrificar o outro. O Irã, ele é o grande desmantelador do Oriente Médio. O Irã financia os grupos terroristas, dá treinamento, dá conhecimento. E os grupos terroristas que atuam aqui no Oriente Médio, o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, a Jihad Islâmica, entre outros, são proxies
do Irã, eles atuam de acordo com as diretrizes que eles recebem do Irã, que é o pai do terrorismo do mundo. E é exatamente por isso que o jogo iraniano é muito, muito maior do que de Israel. Assim, o sonho dos iranianos, ou mais precisamente da República Islâmica do Irã, é primeiro controlar o Oriente Médio. E aí, mais tarde, no futuro, conquistar o mundo todo. A ofensiva feita pelo Irã, lançando 350 mísseis e aviões não tripulados em direção ao território israelense, com uma quantidade de 60 toneladas de explosivos. O exército israelense, junto com os nossos parceiros, conseguiu interceptar 99% dessas ameaças. Inclusive, alguns mísseis foram interceptados em Jerusalém, em cima da mesquita. Veja, eu acho que quando alguém fala uma coisa é porque vai fazer. E se o regime atual do Irã vive dizendo que quer destruir o Estado de Israel e enxerga isso como uma missão messiânica, então devemos acreditar que essa é a intenção deles. E isso é um perigo não só para o povo judeu, é um perigo para a paz em todo o mundo. O mundo precisa acordar para isso antes que seja tarde. O mundo deve entender a evolução ocorrida no Oriente Médio, porque o que está acontecendo aqui é o surgimento de um país imperialista, muito problemático, chamado Irã, cujos líderes e governantes estão convencidos de que estão todos sendo guiados por Alá. E todas as decisões deles são decisões divinas. Portanto, se decidiram dar início a um projeto nuclear militar, é uma decisão divina. O perigo é que o uso de produtos desse projeto nuclear também possa se dar por decisão divina, contra o cristianismo, contra o judaísmo e contra os outros infiéis, na Índia, na China, em Taiwan ou no Japão. O mundo deve compreender esse imperialismo iraniano que pode comer todas as partes boas do mundo que todos nós conhecemos. Today, after 2 years of negotiations, the United States, together with our international partners, has achieved something that decades of animosity has not. A comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. This deal will have my name on it, so nobody has a bigger personal stake in making sure that it delivers on its promise. And if they try to cheat, we will immediately know about it, and sanctions snap back on. Ele possibilitou que o Irã desenvolvesse armas nucleares no estado crítico de enriquecimento, esperando que os iranianos completassem todo o processo de enriquecimento. E ele continua afirmando que é muito cedo, muito cedo. Opa, tarde demais. Tá bem? Essa foi a postura dele com o Irã. Iran's rulers promised to destroy my country, murder my people. And the response from this body, the response from nearly every one of the governments represented here,
has been absolutely nothing. Utter silence. Deafening silence. Perhaps you can now understand why Israel is not joining you in celebrating this deal. Os estadunidenses levaram 2 anos para se convencerem de que era grave e durante esse tempo disseram que estávamos enganados. Os especialistas disseram que do patamar onde o Irã estava, em 1995, levaria de 10 a 15 anos para ter uma arma nuclear, ou seja, no mais tardar em 2010. Desde então, Israel trabalhou para retardar todo o processo no Irã. Até o momento, tem dado certo para nós, mas está acabando. O Estado de Israel vai enfrentar uma decisão difícil sobre o que fazer se não quiser que eles tenham armas nucleares. Não há dúvidas de que eles estão preparando uma bomba atômica. Eles enganaram o mundo inteiro, alegando que não a estavam desenvolvendo, mas desenvolveram sim. Eles criaram mísseis que podem levar essa arma nuclear para muito além de Israel. Israel é apenas o posto avançado da cultura ocidental no Oriente Médio. O que é certo é que os países árabes, muçulmanos e sunitas estão de braços dados com o Irã para solucionar seus próprios problemas. Ou os estadunidenses abraçam esses países, ou se eles não fizerem isso, os países árabes sunitas vão buscar esse apoio na Rússia e na China. Para a Rússia e a China, é mais uma peça no tabuleiro de xadrez contra os Estados Unidos. E com o cinismo do mundo, países que combatem o terrorismo e matam terroristas, matam também civis e terroristas. Condenam Israel por ser um aliado dos Estados Unidos e por ter relações com os Estados Unidos, Israel paga um preço. Não tem a ver com o que pensam sobre o Estado de Israel. Eles trabalham em sincronia, em busca de uma nova ordem mundial. Bom, essas coisas não são segredo. Isso já foi declarado pela China, pela Rússia, pelo Irã e seus parceiros. O 7 de outubro não aconteceu assim do nada.